sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 1 do podcast Tirando Macaquitos da Tola, um espaço onde se pretende esclarecer temas relacionados com saúde mental, terapias complementares, equilíbrio e bem-estar. O tema do episódio de hoje é sobre constelações familiares e hoje vamos ter a conversa com Maria Cecília Andrade Vilares, mulher, companheira, mãe, empresária, terapeuta, amiga, conselheira. Cecília, muito obrigada por teres vindo a este primeiro episódio, a esta aventura. É mesmo uma aventura, sim. E vou-te pedir então que fales um bocadinho de ti. Para quem nos está a ouvir, nós já nos conhecemos há algum tempo, há uns anitos, mas para quem não te conhece, quem é que é a Maria Cecília Vilares, terapeuta? Antes de mais, quero agradecer-te por me teres feito este convite e também mandar vibrações muito boas para os ouvintes, desejando paz, harmonia, saúde e evolução na sua espiritualidade. Que é bem preciso. Ora bem, terapeuta, sim, eu sou um ser em evolução, sempre à procura de conhecimento, mas partilhando continuamente o que já sei. Ressalvando sempre que as pessoas usem de discernimento, pois o que pode ser uma verdade para mim, pode não ser para o outro, e não só. Porque eu própria, mediante a nova consciência que vou tendo, vou-me transformando e, consequentemente, o meu discurso também. E a partir mais ou menos de que idade é que percebeste que eras diferente da maior parte das pessoas? Aí entre os 5 e os 8 anos. E como é que foi, mais ou menos, que a tua família recebeu essa novidade? Ora bem, a minha mãe tinha fundamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, não entendia que eu via e comunicava com os espíritos que, para mim, eram pessoas normais. E tive situações menos boas pelas quais tive que passar. Portanto, remeti-me ao silêncio, começando a interiorizar que havia algo errado em mim. Só na idade adulta, 30 é que alguém, em conversa, me disse que havia mais pessoas como eu e que podia esclarecer muitas das minhas questões. Então, o meu caminho levou-me até ao espiritismo e assim por diante. É interessante dizer que com o tempo a minha mãe aceitou a minha condição, mediante provas concretas de que eu estava no caminho do bem. Palavras dela. Pois, nada de fugir do caminho. Ainda por mais sendo da Igreja Católica, sim, a severidade era maior, não é? Nem mais. Podes falar um pouco sobre como foi o teu percurso até chegar às terapias complementares? Olha, comecei a interessar-me por tudo o que fosse energia e como manipular a mesma, no sentido de aprender a movimentá-la corretamente para mim, autocura, e para os outros. Então tirei um curso de Reiki, depois um curso de cura prânica e depois aprendi a ler o baralho cigano. E o que é que te fez, às vezes consigo explicar, o que é que foi que te cativou em relação ao Reiki e ao baralho cigano? Porque são ferramentas muito diferentes uma da outra. Mesmo! Ok, olha, o Reiki interessante foi um panfleto que me passou pelas mãos. Estava eu num café e de repente comecei a ler qualquer coisa sobre o Reiki e que ia haver um curso aqui em Gaia. E comecei a ler. E no próprio dia eu telefonei e marquei para estar no curso. E gostei imenso. Adorei a pessoa que me deu o curso, Dr. José Coelho, e foi assim. É lógico que fiz mais, porque como tu sabes, há níveis no Reiki, não é? Eu fiz com ele realmente todos os níveis porque adorei o método dele, embora não conhecendo mais nenhum. Mas isto é uma questão de empatia, não é? E então foi isso que aconteceu. Então foi providência divina. Pode-se chamar isso. A providência divina. No sentido em que viste o panfleto e depois, entretanto, tudo se seguiu, não é? Sim. Quanto ao baralho cigano, interessante foi através de uma leitura de cartas que eu fiz, ou que eu pedi que me fizessem. Que foi precisamente com uma senhora que ainda, até hoje, somos muito amigas, de nome Marinette.
E ela realmente leu-me o baralho cigano e depois ficou ali aquela coisa. E se fizesse um curso para tu também aprenderes o baralho? Outra coisa que eu disse logo que sim, porque também senti. É daquelas coisas, eu faço aquilo que eu sinto. Sim. E ali também me bateu qualquer coisa. Foi assim que aconteceu. Ok. Agora, regressando um bocadinho atrás, porque estávamos a falar sobre o percurso de como chegaste às terapias. Queres então fazer o seguimento? Sim, claro. Entretanto, tive uma experiência com uma zeladora de santo, a Marinette, que eu já falei, sobre incorporação. E como na altura ela não recomendou nenhum terreiro, após alguma procura, ingressei na doutrina do Vale do Amanhecer, onde desenvolvi a minha mediunidade e durante algum tempo ali permaneci como trabalhadora, naquela seara espiritual que até hoje trago no coração com gratidão. Continuei a estudar, tirei o curso de massagem ayurvédica. Esqueci-me de dizer que a minha profissão era agente de viagens, na qual já tinha a responsabilidade de ser chefe de balcão. Profissão bastante exigente e estressante. Deu-me um piripaque. Sério. Do qual ainda trago sequelas e foi aí que decidi, com o apoio do meu companheiro, que esteve e está sempre ao meu lado, abrir um espaço meu de terapias. Continuei a estudar e tirei o curso de reconexão. Depois, matriz divina, radiestesia e mesa radiónica. Além de terapia multidimensional e mais tarde xamanismo. Neste, entretanto, conheci as constelações familiares / sistémicas, que me fizeram todo o sentido. Adorei o método, mas o facilitador não dava cursos na altura. Mais tarde, aprendi o método e aqui estou eu a praticar esta forma de trazer consciência para cada um sobre a sua maneira de estar no mundo e que eu amo fazer. Tem tudo a ver, agência de viagem. Tem, não é? Agora fazes viagens diferentes. Isso. Atualmente, com que terapias é que estás a trabalhar? Ainda fazes todas ou é mais restrito agora? Não. Houve uma escolha, ok? No meio disto tudo. Mas vamos ver se eu consigo dizer todas e não me esqueço, mas pronto, aí vai. Reiki, terapia multidimensional, reconexão ITRF, a massagem ayurvédica, matriz divina, roda sagrada para mulheres com base no xamanismo, sagrado feminino, constelações familiares e sistémicas, leitura do baralho cigano e aconselhamento espiritual. Bem, eu estou a ver que tu vais começar a vir mais vezes aqui ao podcast. Pronto. Para falar de outras terapias. As que tu quiseres. Terei muito gosto. Olha, as constelações familiares é algo que eu acho muito interessante. Queres falar um bocadinho sobre o que são as constelações? Sim. A história da nossa família pertence-nos. Estamos a ela vinculados. Ela é uma parte de nós e marca a nossa personalidade com todas as forças e fraquezas que temos. A constelação visa, de uma forma prática e vivenciada, dissolver antigos padrões, conflitos e doenças que se repetem. Familiares que de alguma forma impedem o livre fluxo de amor entre os membros de um sistema, por exemplo. Ela atua de forma direta nas questões do sistema familiar, abrindo espaço para uma nova compreensão e cura desses padrões. A solução torna-se possível quando a ordem básica sistémica é restabelecida. Os familiares excluídos voltam a ser respeitados e aceitamos a nossa herança familiar. Através de um desenho vivo, energético e sensorial da sua constelação familiar, pode-se, passo a passo, dissolver os emaranhamentos familiares inconscientes e chegar-se assim a uma solução nova e libertadora. No fundo, é um convite para trilharmos juntos um caminho de amor e compreensão para dentro das complexidades do nosso sistema familiar. Conhecer as ordens do amor
É uma meta essencial para evitarmos muitas crises e enfermidades que vivemos, em virtude do desconhecimento das leis naturais que regem os nossos sistemas familiares e sociais. E o que é que são essas ordens do amor que tu referiste? As constelações familiares são baseadas em alguns princípios fundamentais que são: hierarquia. Os membros da família devem ser respeitados na sua ordem de chegada, ou seja, os pais são maiores que os filhos e os avós são maiores que os pais. Okay. Pertença. Todos os membros da família têm o direito a pertencer, independentemente das suas circunstâncias. Complemento. Cada membro da família tem um papel a desempenhar e esse papel é complementar ao dos outros membros. Ordem do amor. O amor deve fluir livremente na família, sem exclusões ou preferências. E estas hierarquias deverão existir todas em conjunto, ou seja, não pode haver uma exclusão de qualquer uma destas para que haja um equilíbrio familiar, é isso? Exatamente. Ok. Quem é que foi o criador desta terapia? Um senhor chamado Bert Hellinger foi o fundador desta terapia. Nasceu na Alemanha a 16 de 12 de 1925 e faleceu a 19 de 9 de 2019. Foi sacerdote e missionário junto dos Zulus, na África do Sul, durante 16 anos. Foi também educador, psicanalista, especialista em dinâmicas de grupo e depois em terapia familiar, levando para o seu trabalho uma experiência vasta e muito diversificada devido ao seu conhecimento nas áreas de terapia primária, análise transacional, hipnoterapia ericksoniana e programação neurolinguística. E como é que as constelações familiares funcionam enquanto terapia? É uma nova abordagem da psicoterapia sistémica fenomenológica, criada e desenvolvida por Hellinger. Após anos de pesquisas com famílias, empresas e organizações em várias partes do mundo, procurando o diagnóstico e solução de problemas e conflitos. O resultado dessas experiências transformou-se num trabalho simples, direto e profundo, que se baseia num conjunto de leis naturais que regem o equilíbrio dos sistemas que o próprio Bert gostava de chamar de ordens do amor. Sim, já referimos anteriormente. Exatamente. E como é que as constelações familiares podem ajudar a resolver os problemas familiares? Bert Hellinger explicou que mais de 50% dos nossos problemas são de origem sistémica, mesmo dentro da família. Este trabalho é, então, uma oportunidade de descobrirmos de que forma é que continuamos enredados dentro do sistema familiar e que papéis assumimos inconscientemente. Somente quando encontramos o verdadeiro papel que nos cabe dentro da família, podemos sentir-nos livres e resgatar a nossa vida com dignidade e totalidade. Tu podes dar um exemplo de papéis que assumimos dentro da família que não correspondem ao papel verdadeiro que devíamos assumir? Sim, claro. Não vou falar de muitos, vou dar assim um que realmente acontece diversas vezes. Por exemplo, quando um pai é ausente por motivos de trabalho ou outro motivo, ou porque já faleceu, quase sempre o filho primogênito, se for homem, vai imediatamente tomar o papel do pai e, inconscientemente, faz um casamento com a mãe e passa a ter a responsabilidade de ser o provedor da família e, consequentemente, o educador dos irmãos. Isto implica que os restantes irmãos também saiam do seu papel. Quando o filho primogênito é uma mulher e a mãe por qualquer motivo é ausente ou já partiu, a filha ocupa esse lugar. E infelizmente, há ainda crianças meninas que acham que mesmo a mãe estando presente não tem capacidade, segundo elas,
de estarem naquele papel, criando graves problemas no casal porque se tornam rivais da mãe. Ou seja, neste caso, não se está a cumprir a regra do amor da ordem. É isso, da ordem, não exatamente. É? Mudando a ordem de um dos papéis, altera a dinâmica de toda a família. Isso mesmo, isso mesmo. E diz-me uma coisa, as constelações familiares são baseadas em algum tipo de religião, crença? Porque há pessoas que podem achar que há outros fenómenos por trás deste tipo de terapia. Podes falar um bocadinho sobre isso? Sim, assim, essa questão é realmente importante. Não. Não tem nada a ver com religiões ou com crenças espirituais, é na sua essência terapêutica. Em atendimento de grupo e ao vivo, utilizam-se pessoas voluntárias para representar os membros do sistema familiar / empresarial do cliente, do seu grupo social ou os aspectos envolvidos no seu problema. Pai, mãe, cônjuges, ex-parceiros, filhos, avós, avós, a empresa, os sócios, o dinheiro, os funcionários. Dependendo do tema que está a ser apresentado. Exatamente. Não é? O espaço onde a constelação se desenrola é chamado de campo. Ao se posicionarem espacialmente no campo, esses representantes começam a apresentar as emoções da pessoa representada e alguns movimentos que expressam as dinâmicas ocultas que atuam por trás desse problema, relação ou conflito em questão. Ou seja, aquilo que acontece no corpo do representante não é um espírito que incorpora. E muita gente pensa isso. É sim um fenómeno a que chamamos de ressonância mórfica. As pessoas captam aquilo que está armazenado no invisível, no campo de memória, ou campo morfogenético. Esse campo funciona de forma equivalente aos conhecidos bancos de dados na nuvem, a cloud, na qual não vemos a informação, mas sabemos que ela está lá em algum lugar. Basta uma chave de acesso para acessá-la. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então podemos dizer que estamos todos interligados e por isso é que conseguimos aceder a essa informação, é isso? Isso, exatamente isso. Ok. E qual é o papel do terapeuta nas sessões da constelação familiar? Ok. Neste caso, a terminologia adequada é facilitador. Ok. O seu papel é de recolher informação essencial e concreta, não se interessando por conhecer as opiniões ou explorar cognitivamente os sentimentos associados, pois esse tipo de informação tem um efeito dispersivo. Não é necessário o consulente expor demasiada informação acerca do assunto a trabalhar. O importante é que o problema, a que nós chamamos de tema, seja formulado de forma objetiva, tangível. Após esta recolha de informação, segue-se a decisão sobre os elementos que irão ser configurados na constelação, que normalmente consistem na própria pessoa e alguns membros da sua família, mas poderá ser um elemento abstrato, como um aspecto da personalidade, uma doença, uma casa, um país, sentimentos, dependendo esta decisão do problema / tema que seja a ser trabalhado. E normalmente quais são os temas que são mais procurados pelos constelantes? Olha, conflitos familiares, sem dúvida, é o primeiro. Ok. Conflitos no local do trabalho, também, tá? O que é que será? Não é? Plano amoroso e também empresarial, negócio. Ok? Sim. Como é uma sessão típica de uma constelação familiar? Como é que é conduzida? Pronto, é assim. Entre as pessoas presentes no grupo, são escolhidos representantes para esses elementos ou membros da família. A partir daqui, os representantes movem-se de acordo com aquilo que espontaneamente sentem a nível físico ou emocional. Quem é que escolhe esses representantes? A própria pessoa que vai pôr o tema. Se bem
que só eu é que sei o que é que ela vai escolher. Ou seja, eu digo-lhe, começa a escolher. Eu é que já fiz o meu plano, não é? Então ela escolhe do público as pessoas sem saber exatamente o que é que está a escolher nem para quê. É assim que, pelo menos comigo é assim que funciona. Precisamente para não deixar entrar a parte mental, a parte do julgamento, não é? Ou de como é que devem ser as coisas. Para o raciocínio não interferir. Ora, ou seja, tu escolhes o número de pessoas e o que é que elas vão fazer. Isso. E ela só escolhe as pessoas. Isso. Basicamente é isso. É isso. Ok. De facto, quando os representantes de uma constelação começam a ter sensações e a exibir reações que não correspondem a nenhuma vontade consciente da sua parte, e de repente já não atuam e sentem como eles próprios, mas como os membros do sistema que representam, chegando inclusivamente a desenvolver os sintomas físicos dessas pessoas. E podes dar exemplos de alguns desses sintomas? Sim, claro. Podem sentir dores físicas, apresentar tiques das pessoas, sentir frio ou calor, sentir que ficam presos ao chão mesmo que queiram andar. Mas o mais interessante é que podem estar a participar numa constelação com uma amiga e de repente desenvolver um sentimento de repulsa para com essa pessoa. Mas pertence exclusivamente ao campo. Ok. Quando assim é, tem a ver com o personagem. E acabada a constelação, tudo volta ao normal. Ok. Voltando agora à forma de condução da constelação, queres então explicar um bocadinho melhor? Ora bem, este fenómeno é um fenómeno mesmo. Não está cabalmente explicado pela ciência, embora haja várias aproximações à sua explicação dentro da neurologia e da biologia. Mas é precisamente este efeito que se utiliza para constelar o problema / tema da pessoa, desdobrar as dinâmicas intrincadas e procurar uma via de solução. O papel do facilitador é o de acompanhar o cliente no desenvolvimento da dinâmica, orientando-se através do que capta na expressão verbal, corporal e emocional dos representantes. Ajuda-os, entre aspas, não é? Facilitando no desdobramento dessa expressão e na assistência aos movimentos de conciliação, procurando uma imagem de solução ao problema. Numa sessão de constelações familiares pode participar-se de 3 maneiras diferentes. Como consulente, colocando a sua própria constelação tema, não é? Como representante, na constelação de outra pessoa, as tais pessoas que se voluntariam para representar. Um participante, não é? Isso. E assistente. Pronto, assistir. Mas mantendo-se incluído no círculo de pessoas que sustentam a constelação. Seja qual for a posição em que se encontre, todos realizam trabalho para a constelação em curso. E todos podem também beneficiar com a constelação, uma vez que se pode obter compreensões profundas sobre processos pessoais. É quase como estando a ver ao espelho algumas coisas que fazem ressonância connosco, não é? Nem mais. Ou seja, ter uma pequenina constelação dentro de uma constelação maior. Ok. Então, digamos que desde o momento que as pessoas todas entram para uma atividade em que vai haver 1, 2 ou 3 constelações, depende da quantidade que forem feitas naquele dia, desde o momento que entram já estão a trabalhar, quer participem ativamente ou quer estejam apenas a assistir à constelação. Eu diria até antes. Ok. O campo abre-se antes, a partir do momento em que a pessoa diz eu quero ou eu vou às constelações. Ok. Desde que toma a decisão. Mesmo. Ok. É. Entrar no campo de uma constelação familiar permite o contacto consigo próprio, porque nos revemos em aspectos que até aí estavam ocultos. Porque o campo do outro contém facetas que nos são comuns, ou porque se tem a oportunidade de presenciar os movimentos de solução e crescimento
que operam no outro. Exato. E depois replicar na nossa vida. O efeito de uma constelação é muito profundo. Por isso, é importante uma atmosfera grupal de cooperação atenta e de respeito. Em geral, é uma vivência impressiva e muito enriquecedora. No dia que a constelação, ou melhor, no dia da constelação, podem existir fatores que podem levar o terapeuta a recusar fazer a constelação? Sim. O problema / tema a colocar deve sempre ser uma questão séria. Okay. Uma constelação com base em questões triviais, por curiosidade ou interesse superficial, bem como a tentativa de saber o futuro, tem pouca força, não se gerando a sensibilidade necessária para fazer emergir o efeito sistémico, atuante no sistema pessoal, sendo improvável que obtenha qualquer compreensão efetiva. E então, assim, eu tomo a decisão, no momento, de dizer, pensa noutro tema, porque esse tema não é o que, no fundo, tu vieste aqui tratar. Okay. Por exemplo, então, vamos supor que aparece lá uma mãe que quer saber se a vida da filha que está casada está a funcionar bem, se não está a funcionar bem. Pronto. Dado que não é um assunto dela, e automaticamente tu não interferes. Claro que não. Não é? Porque... Logicamente que não. O trabalho tem que ser, é um tema pessoal, portanto a pessoa que vai lá deve trazer um tema pessoal. É isso eu chamaria coscovilhice. Sim. Certo? Ou querer interferir, ou controlar. Ou saber coisas para depois poder, exatamente, exercer qualquer tipo de poder. Okay. Negativo. Ok, tem que ser um tema da própria pessoa e que tenha peso. Não é? Que seja algo realmente sério, que seja algo realmente que vá fazer a diferença. Isso mesmo. Ok. E quais são os tipos de constelações que podem ser realizadas? Como já referi, existem as constelações em grupo, com objetos, e as constelações individuais. Estas fazem-se com recurso a figuras ou outros elementos que permitam a configuração espacial, classicamente com os bonecos tipo Playmobil. Estas sessões ocorrem apenas entre o consulente e o facilitador, e as imagens que advêm da configuração são trabalhadas através do conceito de projeção. Isto significa que através delas se pode explorar juntamente com o consulente o seu mundo interno, a sua maneira de conceber as relações e de interatuar. Pode-se dizer que através das figuras o mundo interno do consulente é exposto e compartilhado através deste diálogo vão-se explorando significados pessoais, reformulando e construindo uma visão mais ampla da situação problemática. É um trabalho bastante diferente da constelação em grupo. Cabe referir também que existem as constelações com cavalos. Os cavalos são representantes de uma constelação porque, na sua essência, estão disponíveis a interagir no campo. Atuam sem qualquer tipo de julgamento, simplesmente refletem a dinâmica oculta. Ou seja, temos a possibilidade, se for uma pessoa extremamente introvertida, que não se sinta à vontade para expor um tema perante outras pessoas, poder fazer de forma privada, individualmente com o terapeuta. Isso. Ou então, se for uma pessoa que goste mais da dinâmica de grupo e que se sinta à vontade com isso, também o poder fazer. Portanto, nesse aspecto é flexível. Sim, claro. E quanto tempo leva para ver resultados após uma sessão de constelação familiar? Embora isto, obviamente, vai alterar de pessoa para pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, pode ser de um dia para o outro, muito raro, mas já aconteceu. Após 21 dias, porque é a partir do momento em que é feita uma constelação, ela continua a decorrer no espaço de 21 dias. Okay. Passado um ano ou mais. Os 21 dias, agora fugindo um bocadinho aqui do tema, os 21 dias é um número recorrente em muitas das terapias. Sim. No reiki também, não é? Tem um significado especial a nível espiritual, a nível energético? Não é bem espiritual nem energético, passa pela parte
psicológica. Ok. Porque dizem que se nós quisermos mudar um hábito, se o conseguirmos fazer sempre durante 21 dias, após 21 dias, esse hábito realmente sai, porque entretanto entra o outro. Ok. Foi um estudo que fizeram. E então, se é assim, dá para tudo, o resto é transversal. Exato. Ok? Isso. As constelações familiares são reconhecidas pela comunidade científica? Isto é uma rasteira. Até agora não. Simplesmente porque a Ordem dos Psicólogos afirma que não há informação e muito menos estudos científicos que permitam compreender exatamente o que é e como funciona este método e, portanto, não se pode avaliar a sua eficácia. Pois, enquanto não vê provas concretas. Temos que pôr os psicólogos todos a fazer constelações. Vou dizer aqui uma coisa. Já há psicólogos que estão a querer perceber o que é isso das constelações e até a ver e a assistir, estar lá por eles. Eu acho o máximo, não é? Porque essas pessoas realmente estão a abrir o leque, porque quanto mais nós fizermos sinergias com diferentes modos de trabalhar psicologicamente, emocionalmente, seja o que for, melhor para todos. Sim. Até porque agora há uma área da psicologia que fala da psicologia sistémica. Claro! E vai agora bater de frente não é bem esse o tema, mas vai de encontro, digamos assim, também ao que é feito nas constelações de alguma forma. Pode não ser logo de imediato, direto, mas é o começo. Mas vai por esse caminho, não é? É o começo, sim. Existem estudos de casos ou exemplos de sucesso nas constelações familiares que queiras partilhar com os nossos ouvintes? Ok, olha, sim, tenho vários, mas hoje só vou partilhar 2. São também os temos aqui, não é? Um bocado. O caso de uma mãe preocupada com o filho de 7 anos que só se queria vestir de menina, mas o resto do comportamento era de menino. Então, ela fez um acordo com ele de que ele podia vestir as roupas de menina em casa, mas na escola não, simplesmente para ele não ser vítima de bullying. Após a constelação ser trabalhada, apareceu um tio-avô que foi ostracizado na família por ser homossexual. Fez-se o trabalho de reconhecimento do lugar dele na família e, a partir daí, ele seria amado, teria o lugar dele na família. Mais uma ordem do amor, não é? Exatamente. Ao chegar a casa, eram horas dessa mãe fazer o jantar. Estava ela a cozinhar, quando o filho entra na cozinha com todas as roupas de menina nos braços e disse: "Toma, mãe, eu não preciso mais disto", retirando-se de seguida. Ou seja, foi aceito o tio que tinha sido retirado ou esquecido da família e a partir desse momento ele já não viu não é mais interesse, mas não viu necessidade de ter que chamar a atenção ou de ter. Isso mesmo, não é? Foi mesmo isso. Aquele menino estava a servir de veículo para chamar realmente a atenção de que algo não estava bem na família. Sim, sem dúvida, é isso. E em relação ao segundo caso? O segundo caso tem a ver com um imóvel que não se conseguia vender. Após a constelação ser trabalhada, veio ao conhecimento que o último andar teria servido de lugar de prostituição. E que a senhora, dona do mesmo, e que pediu a constelação, era muito preconceituosa e estava sempre em julgamento sobre essas mulheres, entre outras coisas. A constelação fluiu de maneira a que ela foi tendo outra perspectiva e até sentir o sofrimento daquelas mulheres. Foi feito um trabalho energético de limpeza também. No espaço de 2 semanas, o imóvel foi vendido. Tanto num caso como no outro, foi bem notório a diferença, não é? Sim, sem dúvida, sim. Não é sempre. Sim. Não é? Depende também de como as próprias pessoas, no caso das crianças é sempre muito mais fácil porque é trabalhado o inconsciente. Num caso do adulto é mais problemático, mas esta senhora realmente ao longo do trabalho ela foi tendo mesmo uma outra perspectiva e uma consciência completamente diferente porque saiu do julgamento
para a compaixão. Acabou por conseguir compreender, não é? Isso. Em vez de julgar. Exatamente. E então, o trabalho realmente foi esse. Ok. E diz-me uma coisa. Como é que as constelações abordam as questões da ancestralidade? Pois, em constelação familiar, honrar os ancestrais é o passo fundamental para que possamos tomar a vida nas nossas mãos. Assim, após acolher a sua criança interior e iniciar a sua jornada em busca dos tesouros da sua alma, já é possível honrar os seus ancestrais de forma plena. Compreender que, assim como a sua história foi perfeita para que pudesse desenvolver os seus dons e talentos e despertar o seu Dharma, propósito de vida. Os seus pais foram os grandes mestres que permitiram que a jornada se iniciasse. Jornada esta que se originou antes mesmo do seu nascimento. Começa cedo. Começa. Costumo dizer que assim como existem o caminho do amor e da dor, existem também os mestres da dor e do amor. E os pais, na maior parte das vezes, cumprem ambos os papéis. Quando não é só da dor, não é? Sim, infelizmente. Pronto. Os mestres do amor são aqueles que nos dirão quão lindos e perfeitos nós somos, o quanto nos amam e o quanto somos bem-vindos naquela família, enquanto os mestres da dor nos darão os limites ou ainda nos empurrarão para fora do ninho para que criemos asas. Em outras palavras, os mestres da dor exigem muito mais de nós. Exigem que desenvolvamos em nós a nossa natureza divina, pois às vezes só Deus, em nós, é capaz de perdoar um pai abusivo ou um irmão ou um tio, por exemplo. A questão é que, enquanto não perdoamos, ou melhor, aceitamos plenamente os nossos pais, o amor não pode fluir livremente. E assim, ficamos presos a memórias de dor, sem podermos desfrutar plenamente das bênçãos que o presente reserva para nós. Vale lembrar que os nossos pais, muito provavelmente, também possuem uma criança interior com as suas dores, inseguranças e desafios. Quando não aceitamos os nossos pais, estamos, na verdade, a rejeitar uma parte de nós mesmos, o que nos faz sentir desencaixados, sem raízes. E assim como uma árvore sem raízes não pode crescer nem dar frutos, ficamos estagnados na nossa pequenez, olhando para o passado e de costas para o nosso próprio destino. Como dizia Bert Hellinger, a idealização também exclui o essencial. E diz-me uma coisa. As constelações familiares podem ajudar a curar traumas intergeracionais? Especialmente útil para famílias que enfrentam dificuldades de comunicação, conflitos intergeracionais ou traumas passados, pois ajuda a fortalecer os laços afetivos e a promover uma comunicação mais eficaz dentro da família. Ajuda também a resolver esses conflitos recorrentes que afetam o bem-estar familiar e a resolver questões relacionadas à parentalidade, educação dos filhos e dinâmica familiar, e a criar um ambiente familiar mais harmonioso e saudável, na procura por laços familiares mais fortes. Basicamente é fazer o aceite das pessoas tal como elas são, para poder seguir em frente, para poder evoluir, não é? Sim, e tomar nova consciência, porque nós muitas vezes pensamos que conhecemos toda a história familiar. Errado. Se conhecermos uma terça parte é muito. Até porque há muita coisa que os nossos pais, por exemplo, podem não nos passar
É isso mesmo. Porque são coisas pessoais deles, não é? É isso. E que causa uma determinada dinâmica entre eles os dois. E que o resto, os filhos neste caso, não vão perceber é nada. Exato. Percebem uma ínfima parte e tomam juízos a partir daí, não é? Exatamente. Portanto, e a constelação abre esse campo todo, explica. Alto, quero ressalvar aqui uma coisa. De vez em quando há segredos na família que uns podem ser revelados e outros não. Ok. E cabe ao facilitador ter esse tipo de percepção. E depois dizer, existe aqui um sistema que é um segredo, não é? Mas que não vai ser revelado. Isto tem que ser dito, porque eu também já percebi que quando é dito, alguns representantes até fazem Que alívio, não é? isso. Portanto, às vezes podia nem sequer ser dito e pronto, não. Exato. Convém ser dito que é para haver esta... Não, deixa de haver pressão. Pressão. E a coisa depois corre muito mais livremente. É isso. Mas eu presumo que, e corrijo-me se eu estiver errada, eu presumo que no caso em que os segredos não são revelados, também não seja primordial para resolver a constelação. Exatamente. Não é? E muitas vezes até iria causar mais danos. Ora, Ok. isso, claro. Ok. As constelações familiares têm alguma relação com práticas espirituais ou xamânicas? Quanto à parte espiritual, eu já respondi. Sim, já falamos um bocadinho. Quanto à parte xamânica, vou responder só por mim, embora tenha um conhecimento que mais facilitadores o façam. Quando se faz necessário a reconexão com a sua própria essência, ou um enraizamento, ou até um reconhecimento da ligação que é necessária com a natureza, com a Mãe Terra, eu toco um tambor xamânico ou entoo cânticos. Sim. Isso permite então fortalecer a estrutura do constante durante a constelação, é isso? Não, não é isso. O que acontece verdadeiramente é uma mudança interna, um acordar para uma nova consciência de si próprio. Entendi. Quais são os custos associados às sessões de constelação familiar? Cada facilitador faz o seu próprio preço, ok? No meu caso, neste momento, levo 70 € para constelar e 15 para os assistentes. Ok. São as pessoas que vão participar nas constelações, que vão assistir ou participar? Exatamente. Ok. E quais são os próximos passos após uma constelação familiar? Ao mergulhar nas dinâmicas ocultas do sistema familiar, podemos deparar-nos com uma variedade de reações emocionais e físicas, como já referi, mas vou voltar agora com uma explicação mais profunda. Então é assim, conexão emocional intensa. Durante uma sessão de constelação familiar é comum experimentar uma conexão emocional intensa com os temas e questões abordados. À medida que a dinâmica familiar é revelada, sentimentos de tristeza, raiva, dor ou até mesmo alegria podem surgir. Essas emoções são indicativos de que as feridas estão a ser tocadas e processadas, permitindo uma possível cura emocional. Ou seja, eu deixar vir ao de cima esse tipo de sentimentos, não é? É o que eu costumo chamar de tomada de consciência. Ok. Isso é só o princípio, porque depois a pessoa é que vai tratar-se consoante a consciência que tomou. Ok. Claro que também há a catarse emocional. A catarse emocional pode ocorrer durante a sessão de constelação familiar. É um momento de libertação emocional profunda, onde lágrimas, soluços ou expressões intensas de emoções reprimidas emergem. Essa libertação é uma parte essencial do processo de cura, pois permite que as emoções bloqueadas sejam libertadas, trazendo alívio e bem-estar emocional. Isso também implica que da parte do facilitador, do terapeuta, não é? Haja também um preparo no sentido de conseguir conduzir a pessoa a essa libertação e também a saber como lidar com isso, não é? Sim, claro. Sim, sem dúvida. Claro que sim.
sensações físicas, não é? As constelações familiares podem despertar sensações físicas no corpo. Alguns indivíduos relatam sentir tensão muscular, calor, frio, formigamento ou até mesmo uma sensação de peso. Essas sensações são manifestações do corpo que refletem o trabalho profundo que está a ocorrer a nível energético. É importante estar ciente dessas sensações e permitir que o corpo processe as mudanças ocorridas. Ok. E que mais temos então? Olha, insights e clareza. Durante uma constelação familiar, muitas vezes ocorrem insights e momentos de clareza. À medida que as dinâmicas familiares são exploradas, padrões ocultos são revelados e compreendidos. Esses momentos de insight podem trazer uma nova perspectiva e compreensão sobre os desafios pessoais e relacionamentos familiares. Essa clareza pode ser um catalisador para a transformação e, consequentemente, mudança positiva. Exato. Também temos que falar dos sentimentos de liberdade e alívio. Após uma sensação de constelação familiar, é comum experimentar uma sensação de libertação e alívio. À medida que os sistemas familiares são reordenados e as dinâmicas negativas são reconhecidas, há espaço para uma nova energia e equilíbrio se restabelecer e estabelecer. Muitas pessoas relatam sentir-se mais leves, livres, com uma maior sensação de bem-estar após a sessão. Queres fazer assim só um resumo? Sim. Um apanhadozito? É isso, um apanhadozito mesmo, tá? Ok. Uma sessão de constelação familiar pode ser um processo profundamente curativo e transformador. Durante e após a sessão, é importante estar aberto e receptivo às reações emocionais e físicas que possam surgir. Cada pessoa pode ter uma experiência única e todas as respostas emocionais são válidas e parte do processo de cura, sem julgamentos. Ao permitir-se explorar as emoções, libertar bloqueios e obter clareza, podemos criar espaço para uma transformação positiva nas nossas vidas e relacionamentos. Após uma sessão de constelação familiar, é recomendado dedicar um tempo para o autocuidado. Cada pessoa pode ter necessidades diferentes, mas algumas práticas comuns podem ajudar a integrar e assimilar as experiências da sessão. Queres dar algumas sugestões? Sim. Ou exemplos? Claro. O descanso e relaxamento. Permita-se descansar e relaxar após a sessão. Tire um tempo para si, reserve momentos de quietude e faça atividades que promovam relaxamento, como meditação, um banho quente ou caminhadas na natureza. A expressão criativa. É muito importante esta. Procure formas de expressão criativa para processar as emoções e insights surgidos na sessão. Escreva um diário, pinte, desenhe ou dance. Essas atividades podem ajudar a integrar e a assimilar as experiências num nível mais profundo. Lembrei-me agora. A conversa de apoio. Compartilhe as suas experiências sem precisar entrar em detalhes com pessoas de confiança, como amigos próximos ou terapeutas. Conversar sobre as vivências pode trazer uma clareza adicional. Mas, por exemplo, neste caso, tratando-se de uma terapia em que vamos estar a mexer com padrões, com emoções, com vários membros da família, o escolhermos as pessoas certas para falarmos sobre estas vivências é de extrema importância, porque pessoas que possam criticar, julgar,
de alguma forma podem ter alguma interferência no trabalho que foi feito ou na pessoa? Sim, mas quem vai a uma constelação familiar, uma das primeiras coisas que aprende nela é precisamente a deixar de julgar, a deixar de ser preconceituosa. Logo, como aprende isso em si, também não vai deixar que o outro faça isso com ele. Isso. Ok. Onde é que eu ia? Práticas de autocuidado. Priorize o autocuidado na sua rotina diária. Isso pode incluir alimentação saudável, exercícios físicos, momentos de lazer e cuidados com o corpo, como massagens ou banhos relaxantes. Adoro estes. mesmo sem constelações. Ora, nem mais. Fazem sempre bem, certo? Faz. Ao corpo e à mente. Ora, nem mais. Continuidade do trabalho terapêutico. Como eu disse há bocadinho, a constelação vem trazer à consciência o que é preciso trabalhar. É o início de... Ok. Então, se você estiver envolvido num processo terapêutico mais amplo, continue a explorar as questões que surgiram durante a sessão de constelação familiar. Isso pode envolver sessões adicionais de constelação ou outras abordagens terapêuticas complementares. Como, por exemplo, se estiver a ser seguido por um terapeuta, um psicólogo, por exemplo, isso pode ser de extrema valia eles falar sobre o que veio ao de cima na constelação, é isso? Com cuidado. Dependendo do psicólogo. Mas sim, exatamente. Não querendo aqui estar a denegrir nenhum psicólogo, não é essa a questão. Não, de todo. Mas há uns que são mais abertos ou outros que não é? Sim, sem dúvida. É bom lembrar de que cada pessoa responde de maneira única às sessões de constelação familiar. É importante respeitar o seu próprio tempo e o processo de cura. Se surgirem emoções intensas ou dificuldade após a sessão, não hesite em procurar apoio adicional do próprio facilitador ou de outro terapeuta. E estamos quase a chegar ao fim. Foi no instante, não é? Parece que ainda agora começamos. Entretanto, quero terminar perguntando se queres já ficar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Sim. Uma coisa muito simples. Nenhum curador te cura. Um curador é alguém que desperta em ti a própria consciência para que a cura aconteça. É uma excelente frase. Normalmente temos sempre tendência a ir buscar no outro alguém que nos resolva o problema, não é? Ora, isso. E o outro só nos vai só nos vai mostrar qual é o problema. Depois somos nós que temos que dar o passo. Isso. E se queremos ou não queremos, não é? Também depende de nós, não é? Isso mesmo. E aí está 50% do processo de cura. A vontade de... E ter a consciência, não é? Ora, nem mais. A ter a consciência. Isso. Diz-me uma coisa, Cecília. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Queres deixar os teus contactos, redes sociais? Se houver alguém que tenha interesse em participar ou fazer constelações contigo? Agradeço teres aberto essa hipótese. Tenho um espaço físico na Rua de Soares dos Reis, 1087, em Vila Nova de Gaia. E encontram-me no Facebook como Maria Vilares. O contacto telefónico é 918 212 908. Eu quero te agradecer a tua presença aqui neste primeiro podcast, nesta inauguração. Tu como sendo uma das pessoas mais importantes na minha vida espiritual e a nível de terapias e de aconselhamento. Achei que faria todo sentido seres a primeira pessoa a participar deste desafio que eu me propus. Por isso queria agradecer a tua presença uma vez mais. Quero agradecer também a presença de todos aqueles que estiveram a ouvir o podcast. E vou informar que a gravação deste podcast vai estar disponível no YouTube e que, entretanto, as redes sociais e os contactos da Cecília irão estar disponíveis na descrição deste vídeo. Muito obrigada a todos, obrigada Cecília e até a uma próxima oportunidade. Um beijinho grande. Eu é que agradeço
as tuas amáveis palavras e vou terminar com uma palavra que é uma frase, mas que toda a gente hoje em dia já conhece. Namastê. Namastê. Até lá, fiquem bem. Beijinho grande. Tchau, tchau.